Bem-vindos a mais uma edição do Guimarães em Debate, programa quinzenal do Jornal de Guimarães, que conta com a participação habitual de Mariana Silva, Manuel Ribeiro e José Bastos. Neste dia 24 de novembro, tivemos mais uma reunião de Câmara que, para além de outros pontos, anda à procura ainda de uma empresa que acabe a residência universitária. Tivemos também uma nova fase de abertura do PDM. E também temos ainda a nomeação ou designação dos diversos representantes da Câmara nas diversas empresas municipais. Mariana Silva, qual é o assunto que destaca desta reunião de Câmara, ou destes três que eu elenquei, ou terá outro que também gostaria de salientar? Então, cumprimentar todos e também quem nos vê. Podíamos falar da certeza que a senhora vereadora nos deu do cumprimento das normas de segurança e proteção de dados dos veículos da Guimabus. Ficamos todos muito mais descansados. Podíamos, por exemplo, falar da possibilidade ou daquilo que poderá ser em 2026 dos passes e do transporte público, mas isso vamos deixar para outras núpcias. Ou então até da questão do transporte dos alunos que precisam de transporte individual, porque estamos em novembro e a senhora vereadora responsável pela área da educação disse que estamos ainda a atribuir este transporte, porque este concurso também ficou vazio e já estamos perto das férias e da interrupção de Natal e ainda está a ser atribuído este transporte, e isto precisava realmente de ter aqui uma outra forma para se lidar com estas questões que são importantíssimas. Mas eu escolho para primeiro tema o encerramento das unidades dos cuidados continuados de Guimarães, que o seu vereador da área também deu uma resposta, e como nós já tínhamos falado aqui deste assunto, dizer que apesar de ter se calhar acatado o desafio de responder a esta questão, pouco ou nada nos esclareceu acerca do encerramento destas camas, ou destas 70 camas, dizendo apenas que há uma estrutura nacional que atribui estas camas aos utentes que delas necessitam e que é uma estrutura que tem responsabilidades nacionais e por isso terá aqui também influência na colocação destes utentes de forma aleatória. Não me parece que isso seja feito dessa forma. Acho que e considero até que haja a humanidade de colocar estes utentes perto das suas residências, perto dos seus familiares, e por isso continuamos sem saber o porquê, as reais causas do encerramento destas duas unidades, que é um retrocesso, como disse a vereadora do PS, tenho que concordar com ela, é um retrocesso para Guimarães, e ficamos sem perceber que posição terá a Câmara na defesa deste serviço tão necessário para o nosso concelho. E depois, como não podia deixar de ser, o edifício de alojamento para estudantes do ensino superior do Ave Parque, porque quando tivemos aqui o Sr. Presidente de Câmara e conversamos um bocadinho com eles, eu levantei esta questão e hoje, ao lermos o que está em cima da mesa, não é? Que é um concurso vazio e por isso teve que se aumentar em 20% o valor para ver se alguém pega na obra, mas ao ler também percebi que está em causa realmente uma obra urgente, visto que este edifício tem muita madeira e esta madeira precisa de ser conservada e esse serviço ainda não foi feito. E por isso esta obra, que nós já apelidávamos de muito cara para Guimarães, estando onde está, ficará ainda muito mais dispendiosa. E eu, se não me engano, porque tentei rever a reunião de Câmara, mas a transparência ainda não é total, não é? Dá só em direto, ainda não está de acesso depois, mais tarde, para os cidadãos poderem aceder e ter mais informação sobre o que aconteceu. Se alguém não tiver disponibilidade para as 10 da manhã de segunda-feira ver a reunião, não pode ver ao fim do dia em casa sossegado, tem mesmo que ver às 10 da manhã, e não consegui. Mas eu tenho a ideia que o Sr. Presidente terá dito que vai ser muito difícil
cumprir o prazo do PRR. E por isso trago novamente a preocupação e também gostaria de corrigir algo que eu disse que está errado, porque eu disse aqui quando tivemos o Sr. Presidente que esta obra seria na totalidade paga pelo PRR, mas não é verdade, não é? E por isso também corrigir esse meu erro que na altura disse. Serão 6 milhões da parte do PRR e agora 8 milhões mais IVA da parte que falta para terminar. E por isso será uma preocupação. Primeiro, que não se tenha que destruir aquilo que já está construído, não é? Por causa das intempéries e pelas dificuldades de arranjar quem termina a obra, e depois para que se termine a tempo e horas, para que não se perca o valor do PRR. Muito bem. José Bastos, no último programa avançou que o Partido Socialista estava, digamos, num caminho de adaptação na oposição. Desta última reunião de Câmara, e tendo essa perspectiva da oposição, o que é que poderá destacar? Cumprimentar de todos também em mais uma edição deste programa do Guimarães em Debate e sim, dizer que de facto ainda estamos todos a aprender a exercer os novos papéis, o que é perfeitamente natural, normal e sem qualquer problema relativamente a isso. E aquilo que diria relativamente à última reunião de Câmara, não repetindo aquilo que a Mariana já referiu, porque de facto fez o apanhado do essencial daquilo que se passou, eu pegava nessa questão e dizia que nesta reunião de Câmara começou a tornar-se claro isso mesmo que eu disse, ou seja, o poder está hoje a começar a debater-se com os problemas normais de quem exerce o poder, nomeadamente nas dificuldades dos concursos vazios, das necessidades de abrir novos concursos. E todos nos lembramos daquilo que foi dito vezes em conta quando estas situações aconteciam. Era a habitação que, por incapacidade, por incompetência do Executivo, os processos ficavam desertos e, portanto, o trabalho não tinha sido bem feito. Agora, o confronto com a realidade, este embate de frente repentino com a realidade, demonstra que de facto as coisas não são como muitas vezes nós achamos que são, ou como queremos fazer passar que elas são. O exercício do poder é um processo complexo, difícil, há um conjunto de constrangimentos de natureza legal, de prazos para cumprir, de regras a cumprir, que têm que ser cumpridos naturalmente, mas que depois trazem como consequência estas dificuldades na operacionalização e na implementação das ideias, dos projetos e dos desafios do cotidiano. E de facto a realidade é muito distinta entre aquilo que dizemos quando estamos na oposição e aquilo que dizemos quando estamos no poder. E não tem que ser necessariamente assim. A realidade é diferente quando estamos num lado e no outro, mas o discurso não tem que ser necessariamente diferente em função do lado onde nos encontramos. E, portanto, essa era uma das notas que deixava aqui, este confronto com a realidade das dificuldades da implementação dos projetos e da tramitação dos processos e verdadeiramente aquilo que nós todos aguardamos, acho, é que esta é uma reunião de Câmara, hoje que tem acontecido, são reuniões de Câmara ainda preparatórias, são as primeiras abordagens, o cumprimento também das obrigações legais que é necessário fazer e lá iremos na indicação dos representantes dos municípios nas diversas entidades. Ainda são uma espécie de aquecimento para o exercício da atividade do Executivo. Verdadeiramente nós teremos um primeiro assunto, esse sim, mais determinante, quando for discutido e votado em reunião de Câmara o Plano de Atividades e Orçamento para 2026. Lá chegaremos, mas já agora quanto a esta questão da residência no APARC, a Câmara está mesmo em risco de perder os cerca de 6,5 milhões de euros do PRR? Sim, está em risco, claro que está em risco, isso já foi assumido por todos, foi assumido antes, é assumido agora e dizer o contrário seria tentar negar a realidade e, portanto, aquilo que tem que ser feito, e acho que é aquilo que está a ser feito, é fazer, aliás, o Sr. Presidente, quando esteve cá connosco como convidado deste programa, disse isso mesmo, que
face à situação em que o processo está. Era impensável pensar sequer em parar o processo, em reverter este processo, porque há aqui duas garantias. É que se o processo avançar, podemos hoje dizer que há o risco de se perder algum financiamento se não conseguirmos que ele se conclua em tempo útil para cumprir os prazos do PRR. Se não avançarmos, garantidamente perderemos esse e todo aquele que já foi gasto naquela obra e, portanto, parece-me que não há aqui discussão sobre as alternativas possíveis, que do meu ponto de vista é nenhuma, é tentar avançar, cumprir os prazos e terminar a obra, procurando que se garanta que o investimento que é necessário, que será útil quando estiver concluído, vai ser feito em tempo útil. Manuel Ribeiro, a pergunta é a mesma, só que agora é com o olhar do poder, digamos. Era mais fácil argumentar quando estava na oposição? Esta é uma resposta difícil, não é? É sempre... e não uma resposta única para essa questão. Depende realmente dos temas. Neste caso concreto, o que nos revela esta reunião de Câmara é que a transição do poder anterior para o novo poder é uma transição difícil. Uma transição difícil que se revela nos dossiês completamente inacabados. E esses dossiês, podemos dizer que o PDM não passou da reunião de Câmara, não chegou a ser aprovado pela Assembleia Municipal, e nós todos já sabemos porquê, porque a oposição também não queria o PDM ora revogado, bem como o PS do Toural também não queria esse PDM, e foi essa a grande razão, porque este Executivo herdou um PDM inacabado. Mas não foi só isso, foi também esta residencial do Parque, que também ainda vem a meio do caminho. Ainda está 60% concluída, faltam 40%, e é um ónus deste Executivo tentar terminar esta obra sob pena de se perder milhões para o município, que são muito importantes para futuras realizações. Mas também não é só isto, também a Mariana também já o disse, quer dizer, o transporte individual não é um problema que surgiu com a eleição deste Executivo, já vinha do Executivo anterior. Portanto, é por isso que eu digo que é uma transição difícil. Mesmo o problema da Modatex, o Executivo anterior sabia que a Modatex ia terminar o seu contrato de arrendamento nas instalações anteriores e, portanto, que necessitava de umas novas instalações. Portanto, esta transição, estes problemas ainda não resolvidos ou mal resolvidos pelo Executivo anterior, condicionam e até determinam que o exercício da atividade por esta Câmara seja mais dificultado. E, portanto, não podemos concluir. Claro que numa situação destas é mais fácil estar na oposição do que a governar, digamos assim. Mas eu gostaria de apontar que este Executivo teve a preocupação de abrir já um novo concurso com uma bonificação de 20% relativamente ao preço base. E um aumento acrescente de cerca de 1 milhão de euros também ao preço base, e depois mais 20%. Aí é 1 milhão mais 20%. Exatamente. Exatamente, porque há urgência que apareça um empreiteiro que termine a obra nos prazos acordados ou determinados pelo PRR, que terminam em junho do ano que vem. E, portanto, é de elogiar esta iniciativa com alguma celeridade, de levar à reunião de Câmara para que esta questão avance e esta empreitada o mais rapidamente possível. Mas o poder está em sintonia com o PS na questão do PDM. Eu acho que sim, nas linhas essenciais foi comprovado que o PS e a atual Câmara estão em total sintonia, e basta ver pela votação. Foi por unanimidade que a variação revogou o PDM aprovado pelo Executivo anterior. Isso é significativo e demonstrativo dessa de opinião entre é um comentário muito simples. Estas duas grandes forças políticas. Todos nos lembramos, porque não vai assim há tanto tempo, aquilo que o PSD disse sobre a atitude do PS relativamente ao PDM, e portanto eu diria que o PSD devia hoje fazer justiça e agradecer ao PS de não ter aprovado o PDM ou ter tomado a opção que tomou,
ao manifestar a sua discordância sobre o PDM aprovado em reunião de Câmara, e com que, procurando o seu Presidente da Câmara de então um consenso alargado para que fosse discutido e votado em Assembleia Municipal, tendo sido o PS o único partido que disse que não concordava com a realização da Assembleia Municipal, reforçando aqui aquilo que também já disse noutra altura, que não foi por isso que a Assembleia Municipal não se realizou. Não se realizou porque a Câmara Municipal entendeu que ela não se devia realizar. Mas na altura, lembramos-nos todos, comecei por aí, daquilo que o PSD dizia do PS relativamente à sua posição. E, portanto, a verdade veio ao de cima e demonstra-se aqui que, de facto, o PDM que foi aprovado então não servia aos interesses do desenvolvimento de Guimarães e, desta forma, quando foi apresentada para votação a revogação da decisão de aprovação, o PS não tinha outra coisa que não fosse ser coerente com o que disse então e votar favoravelmente o PDM. Eu não sei se nós ainda vamos ao PDM a seguir ou não. Podemos, mas eu gostaria de colocar esta questão à Mariana, como é que vê esta harmonização de opiniões entre o PS e o PS nesta questão do PDM? Não, a mim não me surpreende, mas fiquei agora curiosa para saber a que PS é que o PSD deve agradecer. Se ao PS que queria e que votou favoravelmente o PDM, se ao PS que disse que não queria aquele PDM porque não estava realmente com as indicações e com o desenvolvimento que se pretendia. O que diz este Executivo hoje é que vai olhar para todos aqueles pedidos de esclarecimento com olhos de ver, porque ficou provado que isso não foi feito, ou porque apressadamente se tentou terminar um processo, e por isso não me surpreende que haja agora este consenso, porque penso que o que foi dito foi que mais 7 anos a olhar para um documento seria muito e acho que nem é possível. E por isso teríamos aqui mais um processo complexo e isso nós já sabíamos quando se levantou toda esta celeuma à volta do PDM. E foi há pouco tempo, como diz o Bastos, por isso todos temos a memória fresca relativamente a essa questão. Para mim, o PDM continua a ter aqueles problemas que foram identificados e continuamos a olhar para o PDM como um instrumento que deveria estar ao serviço do desenvolvimento do território, mas que deveria estar também ao serviço daquilo que é a proteção dos solos. Hoje ouço novamente dizer que, e penso que o Sr. Presidente também falou nisso, que não apontei na hora, mas que é necessário realmente mais solo para a construção de habitação. Nós continuamos a dizer, eu continuo a afirmar que nós, se não olharmos para o solo que já está impermeabilizado e que tem as casas abandonadas, nós estamos a hipotecar o nosso território naquilo que significa a ocupação dos solos de forma desenfreada, sem termos em atenção o que vem para o futuro. Depois ficamos muito tristes com o que acontece em Valência, com o que acontece aqui e ali, com as tempestades, e que não estão pessoas e bens protegidos, porque não usamos os instrumentos que temos de forma adequada. Muito bem. Sabes, para concluir, porque eu interrompi o discurso, para concluir então... Sim, para concluir... E para me dizer qual é o PS. Exatamente, tem que começar exatamente. Não, o José Bastos vai dizer a que PS é que o PSD tem que mandar a prender. Eu digo, e é muito fácil. A quem vai agradecer. Sem problema Mas tem que deixar aqui o endereço. sem problema nenhum, e se quiserem eu até sou portador da mensagem e da encomenda, da entrega, sem nenhum problema. Aquela está preparada, agora no Natal. A pergunta a qual PS deve o PSD agradecer, a resposta é muito simples. O PSD deve agradecer ao único PS que existe em Guimarães, que é o PS Guimarães. Eu não conheço 2 PSDs em Guimarães, nem 2 CDUs em Guimarães, e portanto acho estranho que haja 2 que havia 2 fações. Claro que 2 ou 3. Ou mais, como há 2 ou 3 ou 4 fações no não, PSD. 2 posições definidas relativamente a isso, dentro do mesmo partido.
Dentro do mesmo partido, com certeza. Duas posições bem definidas, não havia ali, não, claro, não bem havia ali definido, sem canais de nenhuma- comunicação. Sem nenhuma margem para dúvida, e a isso chama-se democracia. Sim, É com importante, certeza. é importante que nós saibamos lidar com a democracia e não podemos estar sempre a defender a democracia e depois pensarmos que dentro das lógicas de funcionamento partidário tudo funciona por arrebanhamento e que há a voz do dono e depois quem obedece à voz do dono. Zé, Não é mas assim tens que funciona, acrescentar não é que, assim apesar funciona. dessas posições bem definidas antagónicas, que eu considero Sim, antagónicas, antagónicas. não se zangaram. Não se zangaram, claro, não se zangaram, mas lá está, volta a apelar à Porque se democracia. zangaram, pá, já não é bem democracia. Volta a apelar à democracia. A democracia é isto, é de divergência que se constrói. Nós fomos muito claros, e eu recordo que o PDM foi aprovado pelo Executivo Municipal, por aqueles que foram eleitos pelo Partido Socialista em Guimarães, e só pelos do Partido Socialista, porque o PSD votou contra, e isso é claro como água, apesar de depois, na hora da verdade, queria que o assunto fosse discutido em Assembleia Municipal. Vá-se lá saber porquê, ou se calhar todos sabiam na altura porquê, e hoje também sabemos. Mas isso já passou, não é relevante. Era Só estratégia, reafirmar isto. tática É política. tática política, exatamente, é taticismo. Taticismo, Mas a exato. política Também existe. Não, mas a Existe. política não é taticismo. Também é, acima também de tudo, o que é fundamental é defender os interesses dos vimaranenses. E ao Não, que o parece, PSD ao que revogou. parece, ao que parece, Não é? no PDM até estávamos de acordo relativamente àqueles que eram os interesses dos vimaranenses. E nós dizemos hoje o que dizíamos então. E aquilo que dizíamos então, entre outras coisas, era que o PDM não devia ser aprovado, não porque nós discordássemos dele, até porque, por muito que tenham tentado inverter o discurso, ninguém sabia, nem sabe, nem saberá qual seria o resultado da votação do PDM se ele tivesse sido sujeito à Assembleia Municipal. Ninguém sabe. Podem tirar ilações, podem fazer conjecturas sobre isso, mas não sabem. Portanto, ao contrário, nós sabíamos aquilo que o PSD ia fazer na Assembleia Municipal porque o afirmou publicamente que era votar contra o PDM. Mas apesar disso, O era votar legítima contra a o PSD. discussão, não é? Ou Mas- só porque mas- sabemos a mas posição dos discutir para quê? partidos Mas não discutir para quê? queremos a Mas discussão? discutir para quê? Não parece-me. Isso Não é? Para chama-se votar a seguir. democracia. Para votar a Isso seguir. chama-se É lógico. democracia. Não Normal é? das Mas a Assembleias. democracia é que Vai quem discutir tem... Não, a democracia... E depois até podiam convencer o democracia- PSD e o não, PSD mudava de não, posição. a Nunca se democracia não era sabe. isto. A democracia e a capacidade de discutir e votar, eu pergunto hoje ao PSD que diga com verdade e com total abertura e total despreendimento o que diria hoje, ou o que faria hoje, se o PDM tivesse sido sujeito a votação e se tivesse sido aprovado. O que é que faria hoje o PSD perante esta realidade? Porque hoje o PSD, e bem, aquilo que decidiu foi revogar para voltar a discutir, para voltar a colocar em discussão pública. E eu pergunto o que é que o PSD faria hoje se o PDM tivesse sido aprovado. Qual era a sua margem de manobra para implementar a sua estratégia para o território? E foi isso que nós sempre dissemos, só para terminar, e foi isso que nós sempre dissemos, que é, aquilo que entendíamos é que o assunto devia ser decidido pelo Executivo que viesse a ganhar, fosse ele qual fosse. E que o PS, na altura, comprometia-se com a reabertura imediata da discussão e da revisão do PDM, o que o PSD fez agora, e o PSD não disse, ou eu não ouvi, duas coisas que o PS dizia, que era garantir celeridade, parece que é até junho, e garantir segurança jurídica e política, que era garantir que todos aqueles assuntos que estavam contemplados no anterior PDM ficassem salvaguardados na revisão ou na nova discussão pública. Isto eu gostaria também de ouvir o PSD dizer que vai acontecer. Muito bem, fica essa questão no ar. E antes de passarmos então para as designações promovidas pelo município, perguntava ao Manuel Ribeiro se tomou nota do e-mail para endereçar então os cumprimentos o presente ao Partido Socialista. Ele leva em mão, ele leva em Acho que o mão. Zé vai-me mandar pelo Ele WhatsApp leva em mão. e eu vou endereçá-lo para o PSD. Eu acho que a prenda vai ser, Os vimaranenses vai ser agradecem. bonita. Nas designações então aprovadas a 24 de novembro, uma das que talvez tenha causado alguma das surpresas terá sido precisamente aqui com a Turitar, mas falava-se que Manuel Ribeiro poderia ser quem iria assumir essa função, mas surpreendentemente ou não,
Tiago Rodrigues é quem assume esse cargo. O que é que se passou, Manuel Ribeiro? Olha, eu não sei se posso dizer o que é que se passou, mas posso adiantar alguma coisa, não é? Portanto, eu fiquei fora da corrida, se assim se pode dizer, não é? A partir do momento em que o Presidente da Câmara definiu que os presidentes dos conselhos de administração e das direções das cooperativas teriam que o ser a tempo inteiro e de forma exclusiva. A partir dessa altura, eu já deixei de ser hipótese para a Toritermas. Se alguma vez o fui. Mas, Também convém Nessa dizê-lo. hipótese, Nessa hipótese, exatamente. mas já agora, se podemos avançar, está previsto algum cargo dentro da Toritermas? Em princípio, talvez vá integrar a direção, mas sem qualquer remuneração, só para ajudar naquilo, pela minha experiência profissional e pelo meu percurso, ajudar naquilo que seja preciso para que a Toritermas não seja um encargo para o município. Muito bem. José Bastos, como é que viu estas nomeações que foram conhecidas a 24 de novembro? Vias com naturalidade. É normal que numa mudança do poder executivo, quem assume a responsabilidade por liderar o projeto político concelhio tenha uma visão para esse território e, portanto, procura encontrar as soluções mais adequadas para a implementação dessa visão. Portanto, não faço nenhum juízo de valor, nem positivo nem negativo, encaro essa situação com absoluta normalidade naquilo que é a indicação de representantes para as diversas entidades participadas, que são várias, como é do conhecimento público. E, portanto, com total naturalidade, assisti, como todos os vimaranenses, à indicação dos representantes do município naquelas que são funções do município. É bom também, porque muitas vezes faz hoje como se fazia no passado, e mais uma vez espero que, ou não, esperaria que no passado tivesse sido dito aquilo que eu vou dizer hoje, que é com naturalidade que esses lugares são ocupados por personalidades de confiança política do exercício do poder. É assim que funciona, não pode ser de outra forma do meu ponto de vista e é normal. O que não é normal é, no passado, apontar-se o dedo dizendo que são favores, que é carreirismo político, enfim, adjetivar de várias formas quem exercia essas funções. E quando se chega ao poder, já se achar normal que assim é. Eu achava antes que era normal e hoje continuo a achar que é normal. Quem achava antes que não era normal, hoje faz exatamente o mesmo, achando que é normal. E, portanto, essa é a primeira questão. A segunda questão, relativamente a isso, obviamente que eu não irei falar de pessoas, porque não é isso que está em causa. As pessoas que foram escolhidas por quem tem legitimidade para as escolher. Aquilo que, de alguma forma, me deixou intrigado, confesso, é a justificação que foi apresentada sobre a profissionalização, e que Manuel Ribeiro referiu isso ainda agora, defendendo a profissionalização das administrações municipais, o que de alguma forma pode deixar subentendido que antes não havia profissionalização nas administrações municipais, o que não é verdade. Havia profissionalização nas administrações municipais. Aquilo que acontecia de antes é que, e do meu ponto de vista bem, mas é uma questão de opinião, vale tanto como qualquer outra que diga exatamente o seu contrário, do meu ponto de vista, o poder político, exatamente porque tem a responsabilidade de implementar os projetos políticos e porque decorre da lei, falando, por exemplo, das cooperativas, seja da Tapas Toritermas, da Oficina, da Fraterna, da Tempo Livre ou de qualquer outra, o município, por força da lei, preside às direções. Não é uma questão de opção, é por força da lei. É o município que preside. E depois o que acontece é que o município indica quem o representa. A prática normal e corrente era que quem representava o município era, regra geral, não foi sempre assim, e havia algumas exceções, mas regra geral, quem representava o município era
o responsável político da área de intervenção daquela empresa municipal. Bem, para mim, porque esse era o responsável político máximo que tem um instrumento à sua disposição para auxiliar na implementação dos projetos. Nós não nos podemos esquecer o que é que são empresas municipais ou cooperativas equiparadas, ou simplificando, o setor empresarial local. O setor empresarial local existe para dar resposta às necessidades de cada uma das áreas de atuação dessas entidades, numa lógica de mais proximidade, de maior especialização. Ora, ao defender-se hoje que esta opção é uma opção pela profissionalização das administrações, significa ou pode significar que antes não existia. Por outro lado, eu não sei e ninguém sabe se isto vai significar ou não alguma duplicação nas estruturas municipais. Não sei se vai, não sei se não vai, se for é legítimo que seja, se não for também é normal que não seja. Agora, se houver duplicação, há duplicação e, portanto, há de facto, como disse o vereador Ricardo Costa, há um acréscimo de custos, isso é inevitável, mas também aí, mais uma vez, total clareza naquilo que vou dizer. Não vou entrar no discurso fácil do despesismo, que se está a gastar aquilo que não se deve, não. Se essa for a opção e ela fizer sentido, então que se faça, porque isso não é despesismo, é gestão. E deve ser feito. Mesmo só para terminar, uma última... Ainda dou uma hipótese. Ok, então deixa essa para a segunda parte. Até porque falar de pessoas... São esgotas os argumentos. Falar de pessoas, penso que é incontornável, porque estamos a falar da causa pública, de entidades públicas, e por isso nós temos que falar de nomes, como já falámos aqui no Manuel Ribeiro. Mas antes de ir a casos mais concretos, Mariana, como é que viu esta mudança de cadeiras e a expressão minha que se registrou agora com a 24 de novembro? Eu não posso deixar de concordar que acho natural, não é? Que não me parece que pudesse ser de outra forma, porque estas nomeações são de confiança e têm que ser de confiança, as pessoas têm que ser da confiança do Executivo. O que nós temos aqui, e acrescentando a esta explicação tão estruturada que o Bastos nos acabou de dar, o que nós temos são empresas especializadas em determinadas áreas municipais que têm um pilar de funcionamento com os seus técnicos e os seus trabalhadores que fazem com que elas funcionem, independentemente dos nomes que são lançados ou deixam de ser lançados, não é? E por isso, aquilo que nós conseguimos, ou o que nós deveríamos estar focados é que os técnicos e os trabalhadores fazem com que estas estruturas funcionem independentemente destes nomes e destas nomeações políticas. E serão o pilar essencial para ajudar a que estes novos nomes, a que estas novas pessoas que vão assumir responsabilidades possam, de alguma forma, perceber como é que estas estruturas funcionam nas diferentes áreas, porque não podemos comparar uma Vitros com uma Turitermas, ou não é, uma estrutura muito maior, ou uma Vimágua. Com certeza terão cada uma delas os seus desafios, e estes desafios serão passados a estes responsáveis pelos trabalhadores que lá estão e que conseguem pôr as máquinas a funcionar. E por isso, aquilo que se pretende é que estas novas nomeações, alguns eu conheço, outros confesso que não é? Conheço o trabalho, conheço de onde vêm, o que fizeram, alguns até já tiveram ligados também às empresas, como no caso da Tempo Livre. Por isso, há aqui uma relação, em alguns casos, de proximidade, há outros que, se calhar, vêm de outras áreas. Precisamos é de dar tempo também para que possam melhorar o trabalho, olhar para estes espaços de uma forma diferente, porque é aquilo que se pretende, não é? A mudança, ou não é? Não imagino que a Vimágua possa ter grandes mudanças naquilo que é a sua função, mas se calhar uma oficina, ou mesmo a Turitermas, se calhar estamos todos aqui a aguardar que haja mudanças e que se possa olhar para estas empresas de uma forma diferente. Mas nas áreas que lhe são caras, nomeadamente na Vitros e no Laboratório da Paisagem, como é que viu estas alterações? Lá está, eu acho que na Vitros será um desafio,
porque é uma máquina muito pesada, não é? É uma empresa muito pesada, com muitos trabalhadores e com tudo o que nós conhecemos de uma estrutura muito, muito complexa, e por isso será realmente um desafio, penso eu. Em 2026 será ainda um maior desafio, porque vamos todos estar de olhos postos naquilo que é o desempenho da Vitros e que tem tudo a ver com a Capital Verde, não é? Tendo até também acrescentado aqui um outro serviço, que é o da mobilidade, dos transportes, e também aqui os transportes vão ter um papel essencial na Capital Verde em 2026, ou pelo menos eu espero, esperamos todos, não é? E há aqui depois a oficina, com certeza na parte da cultura, que estamos todos expectáveis, não é? Estamos todos à espera de ver o que é que vai acontecer. Há aqui, concluindo o meu raciocínio, as máquinas funcionam, têm os trabalhadores e têm os pilares fundamentais, depois entra a parte política, que são estas nomeações, e que vão ter... eu percebo a pergunta do Alfredo quando diz que temos que falar de nomes, não é? Temos que nomear as pessoas e também porque estão em cargos públicos e porque vão ter que mostrar trabalho. E por isso também vão ser remunerados, que eu acho muito bem. Eu acho que as pessoas têm que ser remuneradas pelo trabalho que fazem. Por isso, a questão é, vamos ou não concordar com as visões políticas que estas pessoas de confiança política vão aplicar nestas empresas e no trabalho que elas nos vão oferecer e vão oferecer a Guimarães. E aqui sim será o passo essencial para depois podermos refletir sobre o seu trabalho e se foram bem ou mal nomeados, não é? Ou então se só não concordamos com a política. Isto é a mesma coisa que pedir o despedimento da Ministra da Saúde. Não nos adianta nada despedir a senhora. O que nós somos contra é as políticas que são aplicadas, não é? Ou do trabalho, nós temos é que olhar para aquilo que a parte política, as intenções políticas depois vão ter de influência nestas empresas. Sim, e quando falo de pessoas, falo dessa vertente exatamente, política, daquilo não é? que vão levar. Naturalmente. Exatamente, e claro. pensando nisso, abaixo, até por ser uma área que lhe é cara também, na questão da cultura, como é que vê a nomeação para a oficina? Eu não vou falar de pessoas, nem da oficina, nem de nenhuma outra instituição, porque entendo que isso não é relevante. E não é para tentar fugir à questão, falar sobre a Sérgio Jorge é fácil, todos conhecemos, todos sabemos do que ele é capaz, todos conhecemos a sua capacidade de trabalho e aquilo que fez durante o seu percurso, mas eu reforço que essa não é a questão essencial. A questão essencial para mim é que quem escolheu e definiu esta estratégia, e era aí que eu queria há bocado terminar, aquilo que me causou estranheza não é indicação da A, B, C ou D, porque quem chegou nomeou um, quem esteve antes nomeou outro, e quem vier a seguir vai nomear outro. Isso não tem problema nenhum relativamente a isso. A grande questão é perceber o que é que se fez e o que é que se tentou dizer que se fez. Falta esclarecer qual é o modelo de funcionamento a seguir, se vamos ter presidências executivas em articulação com direções executivas, se vai haver uma duplicidade de funções, e pode haver, mas o mais preocupante para mim, o Sr. Presidente referiu nas declarações que fez no final da reunião, que esta medida e esta opção pelas presidências executivas, esta medida visa, e estou a citar, aumentar a transparência, a eficiência e a responsabilização, assegurando administrações com disponibilidade total e independência política. Ora, isto não pode corresponder à realidade, sob pena de eu ter que dizer que a Câmara de Guimarães está a abdicar da sua responsabilidade política de definir a política do território. Se entrega a definição política a cada um dos responsáveis, a cada um dos presidentes das entidades participadas, então elas estão livres de fazer o que muito bem quiserem, sem articularem com aquela que é a estratégia do município. E por isso é que eu digo que entendo normal estas mudanças, estas alterações, mas não com a justificação que isto vai trazer mais independência. Acho que não vai trazer, mais transparência também acho que não, mais eficiência também acho que não, mais responsabilização também acho que não, porque isso seria dizer e assumir-se que
para trás, nada disto acontecia. E eu recordo... Mas não é relativamente- mais fácil pedir explicações nesta... Prestação de contas, não é? Não, Sim, mais fácil é explicações pedir explicações ao responsável do que ao vereador, político. do que ao vereador. Não, é o vereador que se pede a Não, responsabilidade porque estas pessoas estão a ser política. nomeadas e sabem As as responsabilidades que vão assumir, responsabilidades que vão assumir e aquilo que vão fazer. E um não é? É por político aí. não sabe as responsabilidades Sabe, que também assume. O sentido sabe, é esse. mas não E temos eu- aqui um outro patamar de responsabilização. Do meu ponto de vista, nem de perto nem de Vamos longe. deixar Manuel então Ok. Ribeiro argumentar e defender o ponto de vista, penso eu, do Presidente da Câmara. Eu acho que sim, eu acho que o Presidente da Câmara está correto. Está correto porquê? Nós sabemos, e isto tem sido evidente no primeiro mês que os Juntos por Guimarães assumiram o Executivo da Câmara, o Executivo Municipal. Aquilo digamos, é um porta-aviões. As pessoas para se inteirar, os vereadores para se inteirarem da extensão e complexidade dos trabalhos, dos assuntos, dos temas da Câmara, de cada um dos pelouros, tem que trabalhar de noite e dia, mas durante muito tempo. Eu quero dizer isto o seguinte: Exatamente. um vereador Agora e antes. já tem muito que fazer relativamente às áreas que Da lhe sua são, responsabilidade. da sua responsabilidade que são atribuídas pelo Presidente da Câmara. Se vai, digamos assim, perder-se como presidente de uma empresa municipal, das duas uma, ou desempenha mal o seu cargo de vereador enquanto vereador propriamente dito, ou desempenha mal as suas funções de presidente de uma empresa que também não são nada fáceis de gerir. Portanto, eu relembro, por exemplo, a Vitros, que é o caso mais flagrante. Na prestação de contas de 2024, relatou que tinha 253 trabalhadores, não estou bem certo, entre 250 e 260. Neste momento tem 350. Portanto, num ano admitiu 100. Imaginem, digamos assim, o volume desta empresa. Tem que ter gente a tempo inteiro, de manhã, à tarde e à noite, Já tinha. mas agora gente que responde Já por estar respondia, lá contrato de gestor pela público, proximidade. contrato de gestor Mas não público. chega. Zé, Não, não nós chega. podemos, nós podemos. Não chega. Pedimos responsabilidades. Isso Nós temos que é ser- visível. Nós temos que ser diretos Ó, naquilo que ó, Zé, assumimos, porque ó, as Zé, coisas não é podem ser visível assim. quando uma votação sobre, vamos autoritários, que aconteceu muitas vezes. O vereador responsável por ser o Presidente da Direção não podia, tinha que se abster ou teria que se retirar para não votar. Não faz sentido. Não faz sentido. Faz sentido é responsabilizar quem está na gestão. E essa gente passa também por ser presidente da instituição, que a representa tanto do ponto de vista institucional, como representa do ponto de vista da gestão. Agora, se me diz assim, isto vai haver um aumento de custos, pode haver inicialmente. Pode, e não é por uma aí. duplicidade. Mas no futuro pode ser que isto seja completamente diluído, porque a figura, se temos um presidente executivo, a figura do diretor executivo pode deixar de fazer sentido. Não, mas uma pergunta muito direta. Mas liberta de responsabilidade política o vereador? Eu acho que não, porque são nomeados pela Câmara. E a Câmara, em última análise, é que tem responsabilidade política para a nomeação. Da área. Ou o vereador Sim. da área. Neste caso, é o presidente que manda nas nomeações. Quer dizer, ele tem a responsabilidade política da nomeação. Se a nomeação realmente não fizer um bom trabalho, claro que reverte tudo para cima do Presidente da Câmara, que foi o autor da nomeação, O não é? Presidente da Câmara tem, Pois, tem a responsabilidade política é o único, última. mas o vereador do desporto vai ter que saber o que é que se passa, por exemplo. E o Presidente da Câmara Da também. cultura. E o Presidente da Câmara Não, também. tem. Não nem faz qualquer sentido. Não faz legitimidade sentido. para fazer o que quer que seja. Tem. Não tem sequer qualquer Até legitimidade. porque, Zé, Ninguém vai trabalhar sozinho, vai. Não, Então? não. a norma seguida é que o vereador daquela área, daquele setor, terá um cargo ou de Presidente da Assembleia Geral ou assento na Assembleia Geral dessa empresa. Sim, é o E representante dessa do entidade. município na Assembleia Exatamente. Geral. E, portanto, é esse Exatamente. vereador que vai lá uma vez e toma conta das situações e vai-se mantendo a par. Temos que avançar, temos que concluir. Digamos, um minuto, José Bastos, para então. Não, só para reforçar esta ideia de que eu não ponho em causa a decisão, são opções e elas têm que ser assumidas. Aquilo que a mim me faz alguma espécie é a justificação para elas serem assumidas.
que do meu ponto de vista é a negação do exercício do poder político e da tutela política. Dou um exemplo ou 2 exemplos, ou se quisermos 3 exemplos muito, muito simples. O vereador responsável pela cultura tem na oficina aquilo que é designado e bem como um braço armado, como no tempo livre no desporto. Ora, se esse braço armado não tem a tutela do responsável político daquela área, como é que se consegue articular de forma plena a política para o território? É isto que, do meu ponto de vista, não faz sentido. E eu não estou aqui a pôr em causa nomeações, presidentes executivos, não executivos, remunerados ou não remunerados. Quem trabalha tem que ser remunerado, sim. Quem trabalhava já era remunerado. Quem tem que prestar contas, quem foi nomeado agora, sim. E anteriormente também já prestava contas. Dizer também que eu recordo-me, e todos nós nos recordamos, daquilo que acontecia nas Assembleias Municipais, no escrutínio apertadíssimo e bem, que era feito pela coligação Juntos por Guimarães, junto da atividade das cooperativas e que chamava à coação o responsável político para responder perante aquilo. Ora, ao dizer que a entidade passa a partir de agora, e foi o Sr. Presidente que disse, que passa a ter independência política, como é que nós na oposição vamos pedir responsabilidade política a um não eleito? Zé, acho que não compreendeste. Repara que um Sem nomeado alongar muito. para uma empresa municipal pode ser destituído pela Claro que Câmara, pode, claro que enquanto pode. o vereador não pode. Pode ser mas destituído, pode ser retirado. retirado os poderes Peço- relativamente àquela Não, função peço desculpa, ou erro, retirado os peço poderes. Desculpa, erro. Mas em termos políticos não é pode. factual. Pode, não é factual. Em termos políticos não pode Pode. ser destituído vereador. Não, vereador não. Ah, Mas Presidente da é isso. direção da entidade, sim. Sim, mas em termos Portanto, é políticos não pode ser exatamente destituído igual. vereador. Isso não é Enquanto factual. o presidente da direção de uma empresa municipal, assim nomeado, pode ser completamente E se destituído. for vereador, pode também ser destituído. Certo, mas a responsabilidade Da política função. está lá. Da função. Não deixa de ser Da vereadora. função. Não deixa de ser Esse vereadora. argumento não colhe. Certo? Muito bem. Colhe. Não colhe, não. Porque não deixa de ser Não político. colhe, não. Vamos para o final do programa. A Mariana Silva tem uma última sugestão ou, digamos, ponto a apresentar. Não, hoje trago, porque no momento em que estamos a gravar o programa já, o Orçamento de Estado já foi votado e passou, mas eu trago só uma curiosidade que foi esta proposta do PCP da requalificação urgente da Estrada Nacional 101, e eu acho que todos nos lembramos que durante a campanha eleitoral, que foi há um mês, a urgência que todos os partidos sentiam naquilo que era a requalificação desta estrada, sobretudo porque a estrada é longa e passa vários municípios, mas sobretudo Guimarães de Braga. Qual não é a surpresa os votos contra do PSD, do CDS e da Iniciativa Liberal e a abstenção do PS e do PAN. Por isso, estas preocupações que se trazem para o município e que depois não têm reflexo na Assembleia da República são interessantes e assustadoras, porque, como sabemos, uma estrada nacional precisa de ter verba do Governo para poder ser recuperada e ter também a intervenção do Governo nesta recuperação. E quando falamos noutras, que até têm lutas muito mais próximas da população, como a Nacional 310, tememos que tenham o mesmo caminho, que é andar anos e anos a fio a reclamar por segurança, a reclamar por maior rapidez, a reclamar por mais transportes públicos nestas estradas e pela sua requalificação para que quem as frequenta diariamente possa andar em segurança, e aquilo que nós vemos é a falta de vontade política. Muito bem. Manuel Ribeiro, qual é o tema, o assunto que traz para este O que trago para este últimos último minuto finais? é dizer, lembrar aos vimaranenses, não deixa de ser que uma das corporações de bombeiros mais importantes do Conselho vai ter eleições e apresentaram-se às eleições 2 listas. O que eu queria dizer é que esta disputa eleitoral que seja o ponto de partida para uma pacificação futura das relações entre o comando e a direção, que é bastante usual nas associações de bombeiros deste país. Que é a Associação dos Bombeiros Voluntários de Caldas das Taipas. José Bastos, para finalizar, qual é o tema que nos Para traz? finalizar, eu trazia 2, na verdade. Um deles já foi tomado pelo Manuel Ribeiro, que tinha a ver com as eleições nos Bombeiros das Taipas. Esperar também que, como o Manuel Ribeiro disse, que estas eleições tragam a pacificação
entre a direção e o comando. Não sei se raciocinamos da mesma forma sobre de que forma é que se consegue atingir essa pacificação, mas isso os associados dos bombeiros saberão melhor que ninguém dar a resposta a isto. O segundo tema que trazia são 30 segundos, apenas para dizer aquilo que é óbvio que todos sabemos, é que temos a aproximar-se a uma velocidade alucinante mais umas Nicolinas, quer dizer, já começaram, mas o dia grande, o dia do Pinheiro... Do velho Nicolino. Do velho Nicolino, e somos, alguns de nós, somos velhos Nicolinos. Eu, velho, ainda não me considero, apesar de estar a caminho, mas velho Nicolino, sem margem para dúvidas, desde 86 que sou o velho Nicolino, porque estudei no Liceu de Guimarães. Eu desde 85. E saí em 86, portanto sou velho Nicolino. E é apenas destacar a importância das Nicolinas e esperar que elas sigam um caminho de afirmação, mas de afirmação por aquilo que é mais relevante na tradição nicolina e que cada vez mais se consiga ultrapassar algumas dificuldades que surgem no normal funcionamento dos vários números, com alguns excessos de várias naturezas que se cometem e que de alguma forma retiram a importância e o destaque que as festas devem ter. E portanto era esse o meu destaque nestes últimos minutos. Muito bem, estou a ver que temos aqui um painel jovem, porque eu sou mesmo um velho Nicolino. Chegamos ao fim de mais uma edição de Guimarães em Debate, que poderá ser visto nas diversas plataformas do Jornal de Guimarães. Até daqui a 15 dias.